8 horas, vou começar. Boa noite a todos. Nós vamos aguardar um minutinho para iniciarmos mais um evangelho. Vocês já podem começando a se preparar, separando a água, que no final do evangelho a gente vai pedir pela fluidificação das águas. Também vocês já podem ir colocando os nomes nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para as vibrações. O tema do evangelho de hoje é amor a si mesmo na medida certa. Oi. Tem uma tela escura. O meu tá. Talvez seja o meu sinal, né? É. Mas tá tudo certinho. Mais um minutinho, nós já vamos iniciar. Pode começar. Então, mais uma vez, boa noite. Hoje o tema é amor a si mesmo na medida certa. E eu tenho uma perguntinha para vocês. Será que vocês se amam na medida certa? Então, hoje nós vamos estar conversando sobre isso. Então, antes de iniciar, nós vamos nos preparando para a nossa abertura. Eu vou pedindo para vocês sentarem, né, confortavelmente, descruzarem os braços, as pernas, né? Vocês já começam a se desligar de todos os pensamentos, de todas as dificuldades que afligiram vocês até este momento. E assim vocês vão fechando os olhos, serenando o espírito, elevando o pensamento até o Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, e nós vamos assim nos sintonizando plenamente com o plano superior, sentindo a presença dos nossos mentores espirituais. E agora nós vamos cumprimentar e pedir muita luz, sabedoria e proteção a todas as fraternidades que aqui já se encontram, em especial a Maria de Nazaré, a Dr. Bezerra de Menezes e todas as correntes de cura do plano espiritual, aos índios, caboclos, pretos velhos, Itaporã e Brogotá, aos quais pedimos que efetuem a necessária limpeza e energização de toda a nossa casa. E essa proteção e limpeza se estende a essa sala onde está sendo realizado o Evangelho, se estende ao Caio, que está aqui me auxiliando, e essa luz e proteção também se estende aos vossos lares. E é assim que nós vamos nos unindo em um só coração, certos da presença de Jesus, né? Jesus, visite o meu lar, e vamos pedindo licença para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Então, como eu havia perguntado para vocês, amor a si mesmo na medida certa. Vocês se amam na medida certa? Por quê?
Muitas pessoas, elas acreditam que o amor a si mesmo não passe de puro egoísmo, de narcisismo, de vaidade, mas esta afirmação, ela não é verdadeira, né? Porque o amor a si mesmo, quando ele está na medida certa, ele não é egoísmo, ele não é narcisismo, ele não é orgulho, ele não é vaidade. Então cabe a nós hoje, nessa noite, neste evangelho, fazer essa distinção. E a gente vai começar pelo egoísmo. Por que que o egoísmo não pode ser confundido com o amor a si mesmo? Então vamos definir o egoísmo. O egoísmo, ele pode ser definido como um amor exagerado aos próprios interesses. Seria um sentimento de autossatisfação doentio que faz com que o egoísta tenha olhos somente para si, agindo somente em benefício próprio. Então, o que acontece? O egoísta, ele não se ama, né? O egoísta, ele ama as suas posses. Ele gosta das coisas e das pessoas na medida que elas atendam às suas paixões, às suas necessidades, que são desequilibradas. Assim sendo, quando o egoísta diz que ama, na verdade, ele não está amando verdadeiramente. Portanto, o egoísmo, de forma alguma, pode ser confundido com o amor a si mesmo, porque o egoísta não se ama. E agora a gente vai estudar a vaidade, porque a vaidade também não pode ser confundida com o amor a si mesmo, né? O que seria a vaidade? A vaidade é aquele cuidado exagerado que a gente tem com a aparência, mas é um cuidado pelo prazer ou com o objetivo da gente atrair admiração e elogios de terceiros, né? Então, é aquela necessidade que a pessoa tem de vangloriar-se, de ostentar, de exibir as suas qualidades, as suas capacidades físicas e intelectuais. E se a gente for procurar no dicionário, o dicionário vai dizer que a vaidade é um substantivo que caracteriza aquilo que é vão, ou seja, aquilo que é frívolo, fútil, tolo. Então a vaidade é caracterizada por algo que não possui um conteúdo, porque se apenas se baseia em uma aparência que é falsa e mentirosa. E é bem isso que a gente vê por aí, né? Então o vaidoso, na realidade, ele é inseguro, ele precisa que os outros afianciem o seu valor. Ele insiste em destacar os seus feitos, as suas qualidades. Então, de forma alguma a gente pode confundir vaidade com amor a si mesmo, porque o amor a si mesmo, ele não é fake, né? E a vaidade, ela é fake e, sobretudo, o vaidoso é inseguro. E eu gostaria de acrescentar que a gente também não pode confundir vaidade com autocuidado, né? Por quê? Nós temos o dever de cuidar da nossa aparência, e este autocuidado, ele também seria uma questão de saúde e de higiene. Então, qual seria o limite, né, do autocuidado e da vaidade? Então, sempre que eu me esforçar para me sentir melhor, né, mais bonito, mais apresentável, significar um maltrato a mim mesmo ou a alguém, eu saio do necessário autocuidado e entro na zona perniciosa da vaidade. Então aqui acho que ficou claro que egoísmo não pode ser confundido com amor a si mesmo, nem a vaidade. Mas nós temos que conversar sobre o orgulho. E o orgulho, a gente tem que ter muito cuidado com o orgulho. O orgulho, ele é muito perigoso. Porque se a vaidade tem a ver com aquilo que nós queremos que os outros pensem de nós, o orgulho, ele está mais relacionado com a opinião que nós temos de nós mesmos. Então, ele estaria relacionado com a nossa autopercepção. E o que acontece? A exaltação da personalidade,
leva o homem à soberba, à arrogância, a considerar-se acima dos outros. E quando o orgulho se manifesta dessa forma, ele é um sentimento muito perigoso, porque ele vai nos cegar e ele vai impedir que a gente se desenvolva. O orgulho impede que a gente melhore. Por quê? O orgulhoso, ele não consegue de jeito nenhum enxergar os próprios defeitos. O orgulhoso é aquele indivíduo que se acha e ele está sinceramente convencido que ele é o tal. Então, mais uma vez, o orgulho também não pode ser confundido com o amor a si mesmo. E quando a gente fala de amor a si mesmo, a gente lembra da autoestima, né? E o que seria a autoestima em excesso? Quando a gente tem autoestima em excesso, nós vamos entrar na vaidade e no orgulho. Então, ambos, vaidade e orgulho, seriam derivados do excesso da autoestima. E eu achei um texto de um filósofo do século XVIII, Adam Smith, que fala sobre autoestima, que eu achei muito interessante, que eu vou ler para vocês. Ele começa assim: o homem que se estima como deveria e não mais do que deveria, raramente deixa de obter de outros toda a estima que julga ser-lhe devida. Ele não deseja mais do que lhe é devido e fia-se nisso com total satisfação. Então, olha que interessante, o homem que se estima como deveria, né, ele é satisfeito. Ele é satisfeito com ele mesmo, ele é satisfeito com a opinião dos outros, né? E olha o que ele coloca a respeito do homem orgulhoso e do homem vaidoso. Então, ao contrário, o indivíduo orgulhoso e vaidoso, eles estão sempre insatisfeitos, né? Então, o orgulhoso, ele fica atormentado por indignação pela sua superioridade, ele julga injusta a superioridade de outras pessoas. Agora, o vaidoso, ele vai temer continuamente a vergonha que prevê resultar do desmascaramento de suas infundadas pretensões. Como nós vimos logo no início, o vaidoso, ele é inseguro, ele é falso, ele é mentiroso, ele é fake. Mas ele coloca uma situação que também é muito perigosa, que ele fala sobre o homem que se subestima. E ele coloca que o homem que se subestima é muito mais infeliz quanto a seus próprios sentimentos do que os orgulhosos e do que os vaidosos, como também ele é muito mais passível a toda a sorte de ofensas por parte das outras pessoas, né? E então a gente tem que prestar atenção em relação à nossa autoestima. Ela não pode nem ser em excesso, mas ela também não pode estar em falta. E a falta de autoestima pode nos levar a autocompaixão. E a autocompaixão, ela é muito nociva. E Joana de Ângeles, ela fala que nos alerta o quanto a autocompaixão ela é anestesiante e deprimente, né? Então a gente chega à nossa primeira conclusão aqui do Evangelho, né? Que a autoestima ela é benéfica, mas quando ela se encontra na medida certa, não pode ser nem de mais e nem de menos. E falando de orgulho, de vaidade, a gente não poderia deixar de falar do mito de Narciso, né? Narciso, ele apresenta um forte símbolo da vaidade. E segundo a lenda, Narciso ele nasceu na região grega da Boécia. E Tiresias profetizou que Narciso seria muito atraente e que teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria jamais admirar a sua beleza, ou melhor, ver o seu rosto, uma vez que isso amaldiçoaria a sua vida. Então, Narciso, além de ter uma beleza estonteante, a qual despertava a atenção de todos, ele ainda por cima ele era muito arrogante e orgulhoso.
E ao invés dele se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado por sua própria imagem, ao vê-la refletida em um lago. E a bela ninfa Eco esteve apaixonada por Narciso. No entanto, o seu amor nunca foi correspondido, posto que Narciso ficou atraído pela sua própria imagem, né? Então, com um excessivo amor por si próprio e sobre menosprezar a ninfa Eco, ela lançou um feitiço sobre Narciso, que ficou definhando até morrer no leito do rio. E com a sua morte, o belo jovem foi se transformado em uma flor. Então agora a gente recordou o mito de Narciso. E na psicologia, o narcisismo ele está associado a esse mito, e narcisismo seria o nome que foi dado a um conceito desenvolvido por Freud que determinou, né, o amor exacerbado de um indivíduo por si próprio e, sobretudo, por sua imagem. Então, o que esse mito nos leva a refletir, né? Nos leva à compreensão de que é necessário amar-se a si mesmo na medida certa. E olha só o que nos diz Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, em o livro O Ser Consciente. Ela coloca que o amor próprio deve ser revisto, a fim de ser substituído pelo auto-amor profundo, sem resquícios egoísticos, geradores do personalismo doentio que nos leva a conflitos perfeitamente evitáveis, né? Essa foi a colocação de Joana de Ângeles. Talvez tenha sido ela a primeira a utilizar essa expressão auto-amor. Então, por que ela coloca que o amor a si mesmo tem que ser revisto? Porque esse amor tem que estar na medida certa, né? Então, o que seria o auto-amor? O auto-amor é o amor a si mesmo na medida certa. E com essa compreensão do amor a si mesmo na medida certa, nós conseguimos entender o ensinamento de Jesus: amai ao próximo como a ti mesmo. E é a própria Joana de Ângeles que vai nos dar uma dica preciosa, né, deste ensinamento de Jesus. Ela coloca assim, que a síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ante a impossibilidade, né, de amarmos a Deus em plenitude, já que nós temos dificuldade em conceber, né, Deus, o absoluto, realiza o mister, invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se para adquirir valores iluminativos a cada momento, cresce na direção ao amor ao próximo, decorrência natural do auto-amor, já que o outro é a extensão dele mesmo. E ela conclui: finalmente, conquista assim o amor a Deus em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Então, o espírito de Joana de Ângeles apresenta a nós a necessidade primeira do auto-amor, né? Esse auto-amor que vai funcionar como uma alavanca fundamental para a conquista de todas as esferas desse sentimento supremo. Então, olha que interessante, né? Concluindo esse ensinamento, não é possível amar ao próximo, não é possível amar a Deus sem cultivarmos o auto-amor, sem o amor a si mesmo na medida certa.
E quando a gente fala em auto-amor, a gente também tem que pensar na nossa evolução, porque nós estamos aqui neste planeta como meros aprendizes do amor. Então, se eu não desenvolver, se eu não cultivar esse auto-amor, eu não vou me habilitar para amar ao próximo, eu não vou me habilitar para amar a Deus. Então, nós temos que, como sugeriu Joana de Ângeles, rever o amor a si mesmo, né? Sem auto-amor, nós não teremos evolução. Mas aí vem uma pergunta, né? De que forma amar a si mesmo? Porque amar a si mesmo é muito importante, porque o amor a si mesmo é o primeiro passo para a felicidade. Mas eu pergunto para vocês, isso é muito fácil, amar a si mesmo? Alguém já nos ensinou a amar a si mesmo? Né? Nunca nos ensinaram como fazer. Nós crescemos ouvindo que nós devemos amar o próximo, que nós devemos ser bons, respeitar todas as regras da sociedade, mas nunca nos ensinaram como amar a si mesmo antes de tudo, né? Aí eu coloco, se desde cedo nós aprendêssemos a dizer não, como seria bom, né? A gente vem aprender isso um pouquinho mais tarde e às vezes nem aprendemos. Como seria bom se nós aprendêssemos a correr atrás dos nossos sonhos e não dos sonhos dos outros, né? Então, é difícil, né, esse caminho do auto-amor, mas a gente pode dar umas dicas. No início da palestra, a gente observou que o auto-amor pode ser confundido com egoísmo, com alguns defeitos, né? Egoísmo, vaidade, orgulho. Então, será que se nós combatermos, né, estes vícios, né, isso não nos auxiliaria a desenvolver o amor a si mesmo na medida certa? Né? Certamente. Então, nós vamos por este caminho. Vamos começar com o egoísmo. O egoísmo, a gente viu que o egoísta não se ama, né? O egoísta, ele ama as suas posses. A primeira coisa que nós devemos fazer para cultivarmos o auto-amor é nós combatermos o egoísmo. Então, a gente tem que deixar de lado as nossas paixões ardentes, né? Somente pelos nossos próprios interesses. Então, aqui eu não estou dizendo que a gente não tem que correr atrás dos nossos interesses, né? Temos sim, mas não só dos nossos interesses. A gente tem que começar a pensar coletivamente. Então, quando a gente só corre atrás dos nossos interesses, nós estamos sendo egoístas. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, nós temos uma elucidação de Emmanuel quanto ao egoísmo. O quão nocivo é o egoísmo nas nossas vidas e na nossa evolução. E ele começa dizendo: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral dificulta. E ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Visto as considerações de Emmanuel quanto ao egoísmo, eu trouxe aqui para vocês um confronto, né?
entre o auto-amor e o egoísmo, que nós vamos encontrar na obra Para Sentir Deus, de Vanderlei Soares de Oliveira. Ele fez uma psicografia pelo espírito Hermance Dufaux. Hermance Dufaux, ela foi uma das médiuns que auxiliaram Kardec na codificação durante um período, e ela confronta o auto-amor e o egoísmo para nós entendermos definitivamente que nós temos que aniquilá-lo, né, das nossas vidas. E ela coloca assim: o auto-amor constrói o bem pessoal, o egoísmo aprisiona no bem pessoal. O auto-amor descobre a sombra com intuitos de iluminá-la. O egoísmo percebe a sombra para transferi-la em máscaras imponentes. O auto-amor é o cuidado consigo que alivia e alimenta. O egoísmo é a ocupação excessiva consigo que atormenta e exaure. O auto-amor abre portas benfazejas para a serenidade e o equilíbrio. O egoísmo escancara a porta do coração para a desarmonia e o cansaço. O auto-amor inclina o homem à tolerância e à aceitação. O egoísmo atola a criatura na discórdia e na revolta. O auto-amor traz um profundo sentimento de bem-estar. O egoísmo é produtor da sementeira da culpa. Cuidar de si é uma lei fundamental de avanço espiritual. Cuidar somente de si é o caminho infeliz para a prova e a dor. Então, quem cuida de si amplia sua luz interior e seu poder de cuidar do outro. Quem pensa somente em si encarcera-se na masmorra fria do primitivismo. O amor a si mesmo é luz para a vida. O egoísmo é trajeto de sombras. Então, quando a gente, vê esse confronto entre o auto-amor e o egoísmo, fica fácil a gente perceber que quem ama a si mesmo encontra mais recursos para amar o próximo. Essa foi a dica do egoísmo, Mas para cultivarmos o auto-amor, nós também temos que jogar fora a vaidade. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se desvencilha da vaidade? A gente tem que procurar fazer tudo com modéstia, com paixão, com humildade, com autenticidade, com alegria. E quando a gente fizer algo, a gente tem que pensar no respeito, E esse respeito é um respeitar não só ao próximo, como eu também devo me respeitar, Porque eu tenho que pensar que tudo que eu faço eu não posso prejudicar ninguém, nem a mim mesmo, numa competição desnecessária. Então, não ser vaidoso é dispensar aplausos, elogios, likes, Porque a gente não deve buscar a aprovação que venha do exterior. Nós temos que buscar a aprovação que venha do nosso interior. Então, nós temos que entender que a única aprovação que nos interessa é a aprovação da nossa consciência. Então, se eu fiz com amor, se eu fiz o meu melhor, e se esse é o meu melhor para mim, e para o meu próximo, isso deve bastar, Então, nós temos que entender definitivamente que nós não viemos aqui para competirmos uns com os outros, E essa competição é conosco mesmo. Então, nós estamos aqui para competir com nós mesmos. Mas como assim? Essa competição significa que nós temos que ser melhores, hoje do que nós fomos ontem. Então, nós temos que focar as nossas energias, não na competição com os outros, mas a gente tem que focar a nossa energia no nosso autoaperfeiçoamento. E não neste mundo competitivo.
E cada movimento que a gente fizer no sentido de desenvolver as nossas aptidões, de acumular valores que nos façam pessoas melhores, nós estamos nos autoamando, né? Então, essa foi a primeira dica, a segunda dica, que é a vaidade. Já vimos o egoísmo, a vaidade, mas ainda nós temos que nos desvencilhar do orgulho. Então, para cultivarmos o autoamor, nós temos que desvencilhar do orgulho. E ele é muito perigoso, porque o orgulho, ele vai impedir que a gente faça uma autoanálise. Ele, impedindo essa autoanálise, ele nos prejudica muito, porque o autoamor justamente pede autoanálise. E o orgulho, ele nos impede, né, daquele mergulho que a gente tem que fazer para dentro de nós mesmos, né? Então, por isso, o principal segredo para cultivarmos o amor a si mesmo na medida certa se baseia principalmente no autoconhecimento. Sem autoconhecimento, nós não temos reforma íntima. Como é que nós vamos começar a reformar uma coisa que a gente não sabe nem por onde começar, nem o que vai reformar? Então, sem autoconhecimento, nós não temos reforma íntima. Sem reforma íntima, nós não temos evolução. Então, quem está trabalhando, né, por sua melhora, por sua evolução, está se autoamando. Então, o autoamor, através do autoconhecimento, proporciona uma visão mais clara de quem realmente nós somos, daquilo que nós não queremos definitivamente, ou aquilo que nós queremos, as razões e as motivações que nos impelem, né, o comportamento perante a vida, perante as outras pessoas, né? Então, justamente através do autoamor que nós vamos estabelecer metas para a nossa existência. Sejam elas metas educacionais, familiares, sociais, artísticas, econômicas, espirituais. Então, quando nós estabelecemos meta, nós estamos pensando não só no agora, mas nós estamos também pensando nos cuidados para com o futuro. E por que não o futuro, a nossa vida futura, a vida espiritual? Então, nós temos que ter muito cuidado com o orgulho, porque justamente é ele que vai boicotar as nossas metas. E José Carlos de Luca, ele pergunta para os seus leitores, né, em uma de suas obras: será que você está se amando? Eu trouxe aqui porque eu achei muito interessante a maneira dele nos chamar para esse autoamor. Aí ele fala: para responder, dou-lhe algumas pistas. Em primeiro lugar, veja se você já se conhece. Sabe quem você é? Sem o autodescobrimento é impossível se amar, porque ninguém ama quem não conhece, nem se o desconhecido for você mesmo. Então ele fala: descubra-se, não seja um desconhecido para você mesmo. E ele nos aconselha: faça uma meditação diária, reservando-se ao menos 5 minutos do seu dia para essa grande viagem interior. E ele coloca, em segundo lugar, descobrindo-se quem é, aceite-se como é. Medite sem culpa, não vá se ferir. Nessa descoberta, você encontrará alguém que talvez não conhecesse, talvez com defeitos que você mesmo não admita e nem suporte, mas não importa. Aceite-se, você é um espírito em evolução. Nós temos que entender que nós somos perfectíveis, né? Só Deus é perfeito. E nós somos espíritos que nós nos encontramos no mundo de provas e expiações em fase de transição, e nós temos muitas limitações, né? Então ele coloca: admita seus erros, admita as suas limitações, e assim você estará habilitado a compreender os erros dos outros. Então, olha que importante,
ao reconhecer, né, as minhas dificuldades, eu consigo reconhecer a dificuldade do outro. E aceitar-se não significa ser conivente com os erros, né? Mas a gente tem que reconhecer que errar faz parte do nosso processo de aprendizagem, né? E a autoaceitação, ela é um passo muito importante, porque ela também vai nos habilitar para o auto-perdão. E quando eu pratico o auto-perdão, eu estou amando a mim mesmo na medida certa. E para ilustrar a explicação deste autodescobrimento, dessa autoaceitação, eu trouxe para vocês um conto. É o conto da borboleta, que achava que ainda era uma lagarta. E eu vou ler para vocês. É um conto muito interessante. Vai nos dar muitas reflexões. Parece um pouco infantil, mas é excelente para a noite de hoje. Há muito tempo nasceu uma pequena lagarta, que com alguma dificuldade ela rastejava no solo de um lugar para o outro. Até que um dia, cansada de rastejar, ela decidiu subir numa árvore, mas não foi numa árvore qualquer que ela decidiu subir. Ela escolheu subir numa árvore de tronco e folhas bem grandes, sob a qual ela havia brincado, crescido e vivido durante anos. A lagarta subiu e subiu, às vezes escorregava, caía e não conseguia avançar. E apesar disso, ela não desistiu e passo a passo, pouco a pouco, ela conseguiu finalmente subir. Ela chegou num galho, do qual ela conseguia ver todo o vale, e ela começou a admirar a vista, que era maravilhosa. Lá de cima ela conseguia ver outros animais, ela conseguiu admirar o céu azul com as nuvens brancas de algodão e no horizonte um extenso mar pintado de azul intenso. Naquele galho, a lagarta respirava paz. Ela ficou imóvel, observando o mundo à sua volta e sentiu que a vida era muito bonita para não se transformar com ela. Ela estava cansada e ao mesmo tempo grata pela sua vida como lagarta, mas sabia que havia chegado o momento de se transformar em outro ser. A lagarta adormeceu, sentindo uma grande paz à sua volta e pensando que seu destino era ser mais do que uma simples lagarta. Ela dormiu e dormiu, fazendo crescer um casulo ao seu redor, um escudo que conservou a sensação de paz durante tempo suficiente para que ela se transformasse em outro ser. Quando ela acordou, se sentiu presa em uma armadura na qual não conseguia se mexer. Ela sentiu que nas suas costas havia crescido algo estranho e, com muito esforço, movimentou o que pareciam ser enormes asas azuis e o casulo se quebrou. A lagarta já não era mais uma lagarta, era uma borboleta azul. No entanto, ela tinha sido lagarta por tanto tempo que ela não percebeu que já não era mais. A borboleta azul desceu da árvore, usando suas pequenas patas, mesmo tendo asas agora. Ela carregava o peso daquelas asas grandes, azuis, um peso que, pouco a pouco, foi consumindo as suas forças. A borboleta azul se movimentava usando suas patas como sempre havia feito. Ela achava que continuava sendo uma lagarta e continuava vivendo como se fosse uma. Mas suas asas faziam com que fosse difícil se movimentar no chão com a mesma agilidade de antes. E a borboleta, que acreditava continuar sendo uma lagarta, não entendia por que sua vida tinha se complicado tanto. Cansada de carregar o peso das suas asas, ela decidiu voltar ao galho no qual tinha passado por sua transformação. Mas dessa vez, ao tentar subir na árvore, ela achou que seria impossível. Uma corrente de vento ou qualquer outro pequeno imprevisto a fazia retroceder. A borboleta,
que acreditava continuar sendo uma lagarta, ficou imóvel e olhou para cima, na direção daquele galho que parecia tão distante, ao mesmo tempo em que começou a chorar desesperada. Ao ouvir seu choro, uma linda e sábia borboleta branca se aproximou, pousou em uma flor e durante um momento observou a borboleta azul sem dizer nada. Quando o choro diminuiu, a borboleta branca disse: "O que você tem?" "Ai, não consigo subir até aquele galho, uma coisa que antes, mesmo com dificuldade, eu conseguia fazer." E a borboleta branca falou: "Mesmo que você não possa subir até o galho, talvez você consiga voar até ele." A borboleta azul, que acreditava continuar sendo uma lagarta, olhou de maneira estranha para a borboleta branca e, em seguida, olhou para si mesma e para suas grandes e pesadas asas. E como no dia em que saiu do seu casulo, movimentou com força as asas e as abriu. Mas elas eram tão grandes, tão bonitas, de um azul tão intenso, que a lagarta transformada se assustou e as guardou rapidamente. "Você está desgastando suas patas por não usar suas asas", disse a borboleta branca, levantando o voo enquanto abria suas lindas asas e se afastava com elegância. A borboleta azul observou impressionada cada movimento da borboleta branca e refletiu sobre as palavras que ela ouviu. Neste momento, ela começou a entender que já não era mais uma lagarta, que talvez aquelas pesadas asas pudessem servir para alguma coisa. Então ela as abriu de novo e dessa vez as manteve abertas. Fechou os olhos e sentiu como o vento as tocava. Ela sentiu que as asas agora faziam parte dela e aceitou que já não era mais uma lagarta. Por isso ela não podia continuar vivendo como tal, se rastejando no chão. A borboleta azul abriu mais ainda as suas asas e cada vez se sentia mais borboleta e menos lagarta. Ela observou o lindo tom azul quase mágico das suas asas e, sem perceber, ela estava voando, estava subindo lentamente até aquele galho. Voar era muito mais simples do que rastejar. E mesmo que ainda precisasse aprimorar o seu voo, ela descobriu que o medo de voar não havia permitido que ela aceitasse quem realmente era, uma lagarta transformada em uma borboleta azul. Então a borboleta ela tinha grandes, lindas asas azuis, asas fortes, resistentes, capazes de voar, de enfrentar o mais forte dos ventos, mas nem ela sabia disso. E então este conto nos faz refletir sobre a nossa real necessidade de olharmos para nós mesmos e nos autodescobrirmos. E eu pergunto para vocês, será que nós também não temos lindas asas azuis e continuamos rastejando no chão? Fica aqui a pergunta. Por quê? Olhar para dentro de si não significa apenas nós identificarmos os nossos defeitos, aquilo que precisa ser mudado, mas também significa identificarmos as nossas qualidades. Nós temos que valorizar as nossas virtudes, usá-las em nosso favor e em favor do próximo. Então, nesse caso, uma linda e forte borboleta azul, ela não conseguia aceitar que ela já não era mais uma lagarta e que, portanto, ela não podia viver como se ela fosse uma lagarta. Porque uma parte dela desejava evoluir, mas outra parte se culpava, sentia vergonha, temia as mudanças e tentava se agarrar ao passado para continuar vivendo da mesma maneira, inclusive tentando ser outro ser. Será que nós não estamos fazendo o mesmo?
por culpa, com vergonha ou agarrados ao passado. Nós também não estamos nos aceitando, né? Mas vejam bem, essa lagarta, essa borboleta, ela levou um tempo para aceitar, para se aceitar e descobrir que suas asas, né, para que as suas asas serviam e como ela podia viver a partir de então. Mas vocês perceberam que essa borboleta, ela precisou da ajuda, né? Ela teve a ajuda dessa borboleta branca e certamente nós podemos comparar essa história conosco. Nós temos que acreditar que nós nunca estamos desamparados, né? Certamente nós temos ajuda espiritual e também a gente tem que prestar atenção nas pessoas que nos cercam. Procurar nos cercarmos de pessoas verdadeiras, pessoas que nos querem bem, que nos auxiliem no caminho da vida, nos apontando os nossos pontos positivos, né? Quando essa pessoa faz isso, ela se preocupa realmente com a nossa evolução. E esse foi o papel da borboleta branca neste conto. Ela é uma sábia borboleta, mas ela pode representar o nosso mentor, um amigo que nos quer bem, né? E eu sei que quando nós falamos sobre borboleta, nós damos ênfase na autotransformação, mas no evangelho de hoje eu quero dar ênfase na autoaceitação, no auto-perdão, porque é possível ser feliz lagarta, é possível ser feliz borboleta quando nós aceitamos quem nós somos, quando nós aceitamos as nossas possibilidades. Então a culpa não pode nos paralisar. Rastejando ou voando, nós temos que prosseguir rumo à evolução. E eu vou relembrar a vocês este conto. A lagarta não usou as patinhas, ela não conseguiu com esforço subir na árvore. Ela chegou na árvore, admirou a paisagem, ela não se sentiu feliz, ela não sentiu a paz, né? A borboleta alçou o voo com as suas asas. Só que ela admirou a mesma paisagem e ela sentiu como a lagarta, paz e felicidade. Então, seja feliz, né? Seja uma lagarta feliz, seja uma borboleta feliz, sejamos felizes na medida certa da nossa evolução. E para finalizar o Evangelho, eu trouxe um poema que eu acho que vai fechar muito bem, né, a nossa conversa de hoje. Esse poema se chama Quando Me Amo. É um poema de Andrei Seixeiro. Ele é um músico. E eu vou ler esse poema para vocês. Quando me amo, acendo uma luz que clareia meus porões esquecidos, deixando para trás os erros e derrotas de tempos idos e volto a respirar. Quando me amo, aprendo a olhar para dentro, descobrindo-me em parte potência, em parte possibilidade. Aquilo que já sou, aquilo que serei, onde já estou, onde quero estar. Quando me amo, acolho-me, feito mãe acolhe um filho ferido, dando colo, amparando o choro, aconselhando a refazer os caminhos, não me engole a culpa, não me desestimula a derrota. Quando me amo, cuido do corpo, como o lavrador cuida de sua enxada, instrumento preciso de trabalho e de vida adorada. Cuido também da nutrição da alma, o que escolho assistir, o que escolho ler, pensar e dizer. Quando me amo, vejo minha alma como a escultura debaixo do mármore de Michelangelo e entendo que a dor é cinzel que vai retirando um pouco aqui, um pouco lá, até que tudo se transforme em belo Davi. Quando me amo, clareio também a tua face,
pois toda luz não fica guardada, não há quem disfarce, um farol a reluzir sobre um monte erguido no ar. Quando me amo, inspiro o teu alto amor, para que possas te amar e crescer, assim como nova flor que um dia foi broto, que um dia foi semente, que um dia foi sonho de florescer. Quando me amo, amo-te com mais profundidade, pois conhecendo-me, conheço-te melhor também. Então essa era a mensagem de hoje. Amor a si mesmo na medida certa, e assim nós vamos nos preparando para fazermos as nossas vibrações, onde a gente vai doar, né? Se amando, nós temos condições de nos doar, né? Doar para o próximo. E é assim que a gente vai descruzando os braços e as pernas, fechando os olhos, vamos serenando o nosso espírito, vamos elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus, vamos convidando a fraternidade responsável pela coleta das vibrações e vamos vibrar pela paz no mundo. Vamos vibrar pelo nosso querido Brasil, por seus dirigentes. Vamos vibrar pela implantação do Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra. Que todos os homens e mulheres coloquem em prática a lei do amor. Vamos vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo e pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vamos vibrar por esta casa de oração, pela nossa querida Fraternidade do Amor. Vamos vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Vamos vibrar por todas as pessoas que perderam seus amigos, seus entes queridos. Vamos vibrar por todos os hospitais, casas de saúde. Vamos vibrar por todos os nossos irmãozinhos que estejam com Covid em casa, nos hospitais. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Vamos vibrar por todos os trabalhadores da área da saúde. Vamos vibrar por todos os idosos, asilos, orfanatos, creches, pelas crianças abandonadas. Vamos vibrando todo o nosso amor por todos os lares em desajustes, por toda a juventude dependente de drogas. Vibramos especialmente pelo nosso lar, nossos parentes, vizinhos, amigos e supostos inimigos. Vibramos também pelo nosso local de trabalho, pelo nosso problema mais íntimo. E vamos vibrar pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços nela colocados, por todos os nomes que foram colocados nas redes sociais. Que Jesus possa atender a todos eles. Vamos vibrando pela cúpula de proteção da nossa casa e nós vamos deixando uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual onde for maior a necessidade. E assim, nós vamos nos preparando para o passe coletivo. E eu vou fazer uma reflexão. Se preparar para o passe é cultivar o amor a si mesmo na medida certa. Recarregar as nossas energias é um momento de alto amor. E é assim que nós vamos nos preparando para receber estes fluidos finos, santificantes, fornecidos neste imenso reservatório terrestre por nosso Pai. E com os olhos fechados, nós vamos deixar o nosso espírito se aproximar do Mestre Jesus e vamos levantando os nossos braços como antenas poderosas e nós já vamos sentindo uma fina névoa caindo sobre nós, limpando e iluminando nossa aura, movimentando e fortificando os nossos chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Já é o suficiente, podemos baixar os braços, pois nós já estamos
plenamente recarregados de energias renovadoras e santificantes. Convidamos agora os doutores espirituais que aqui se encontram para que façam a fluidificação das águas. E assim, Pai, nós vamos agradecendo por mais estes momentos de luz e amor que tivemos, orientados e assistidos pelos nossos mentores e todas as fraternidades que aqui se encontram. Pedimos a permissão para encerrarmos o Evangelho de hoje com a oração do perdão. Perdoo e peço perdão, livre, permanente e plenamente, a todos aqueles que em qualquer época me prejudicaram ou prejudiquei, e os abençoo sempre que me vem ao pensamento. Deixo o passado passar e dedico toda a minha atenção ao presente, cheio de harmonia, paz, saúde e prosperidade. Minha mente está calma e serena, e nessa atmosfera de paz e satisfação que me envolve, sinto-me profundamente fortalecido e livre de todas as negatividades. Dia após dia, fico consciente do amor divino e tudo o que é falso se desvanece. Sinto agora o amor e a beleza da presença cósmica divina e permito que essa energia de amor e poder curador flua através de todo o meu ser, e então descanso nos braços imutáveis da paz divina. Graças a Deus. Só vou passar uns recadinhos da casa, né? A encomenda da fogaça é até amanhã, né, Caio? Até dia 15. Nós temos fogaça de escarola, de calabresa, de mussarela. Cada fogaça custa R$10 e esse dinheiro vai ser revertido na ajuda das compras das cestas básicas, também aqui para nossa casa. Então, façam a sua encomenda, é só até amanhã, tá? E a entrega vai ser no sábado, né, Caio? Dia 17, é isso? Tá? Nós também temos trabalho de preto velho no dia 24 de julho, às 11h30. O agendamento precisa ser presencial e também estão abertas as inscrições para a escola de médium em agosto. Né? E todas as informações vocês podem estar solicitando pelo WhatsApp que o Caio vai responder, né, Caio? Então é isso, gratidão a todos, uma boa noite, uma excelente semana e lembrem-se de cultivar o alto amor, o amor a si mesmo na medida certa. Beijos no coração de todos.